Boa noite, homens. Que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Aleluia. Quantos estão felizes por estar aqui? Como é bom, né? Nós ter um culto para nós, um tempo para nós. É muito bom. E eu acredito que cada mês o Senhor vai acrescentar mais homens que estarão aqui dentro, adorando a Deus, buscando a face do Senhor e se alimentando da sua palavra. Eu libero isso, eu profetizo isso. E nós, homens que estamos aqui, seremos os agentes de transformação. Em nome do Senhor Jesus, é a minha oração, é o que eu creio e é o que eu profetizo. Amém? Você vai ser um agente de transformação no seu trabalho, você vai ser um agente de transformação na sua família, e daqui a pouco os homens da sua família vão olhar para você e vão notar a diferença no comportamento, no caráter, e eles vão querer beber da mesma água que você está bebendo, eles vão querer comer do mesmo alimento que você está comendo, eles vão querer ir até a fonte que está transformando a sua vida, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que logo os homens da ICV vão estar aqui. Tem muito homem na ICV, mas não vem no culto dos homens, né? Não sei porquê, fica com medo, né? Mas eu creio que logo eles estarão aí, amém, gente? Eu tenho uma breve palavra para compartilhar com vocês. Salmo 32. Salmo 32. Quero agradecer a nossa equipe de mídia que está nos auxiliando nesse culto hoje. Amém? Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujo pecado ou pecados são encobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, preste muita atenção nesse versículo, nesse verso do Salmo 32. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças foram se esgotando como na seca do verão. 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões. Ainda estamos no 5. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Pai, fala conosco. Estamos com os corações abertos para receber a tua palavra. Fala aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Pai. Não aquilo que nós queremos, porque o que nós queremos é muito pequeno perto da tua grandeza, perto de tudo aquilo que o Senhor tem para revelar a nós nessa noite.
Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar uma mensagem com o seguinte tema: como ser livre do sentimento da culpa. Vou repetir: como ser livre do sentimento da culpa. Um dos problemas que mais aflige o homem é o sentimento da culpa. Na verdade, não só nessa geração atual, mas também nas gerações passadas. O homem sempre teve o problema com a culpa. Esse sentimento da culpa tem levado milhares de pessoas ao desespero, à depressão e até mesmo ao suicídio. Nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que não soube lidar com a culpa. Esse alguém foi Judas. Judas não soube lidar com o sentimento da culpa. Judas, ele traiu o mestre. Ele vendeu o mestre por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que logo após o beijo, o famoso beijo que ele deu em Jesus, o beijo da traição, naquele momento ali Jesus segurou ele pelo braço e disse para ele assim: amigo. Jesus disse o quê? Jesus foi falso com ele? Foi hipócrita com ele? Não, Jesus foi verdadeiro com ele, chamando ele de amigo. Foi para isso que você veio? A reação de Judas após esse momento é uma reação de um homem que não soube lidar com o sentimento da culpa. Ele sai dali, ele pega as 30 moedas de prata, vai até as autoridades, e a Bíblia diz que ele então, ele chega e ele quer devolver as moedas. Eu não quero ter parte nisso. E as autoridades disseram para ele: isso é problema seu. O que foi feito, foi feito. Não tem como voltar atrás. Ele então pega aquelas moedas e a Bíblia diz que ele jogou. Ele abriu mão do valor. E a Bíblia diz que ele sai e ele foi se suicidar. Ele não soube lidar com o sentimento da culpa, só que ele também não volta atrás. Eu vou repetir isso aqui. Pessoas que não sabem lidar com o sentimento da culpa não voltam atrás dos seus erros. Não volta. Por quê? Porque ele tem medo de fazer o caminho de volta com quem ele errou. Ele tem medo da reação. Ele foge do confronto. Então ele prefere a opção de tentar contra a sua própria vida.
de pôr um fim na sua própria vida. Então Judas, ele é um exemplo clássico de alguém que não soube lidar com a culpa. Então nós temos duas categorias de culpa. A primeira é a culpa objetiva. O que é a culpa objetiva? A culpa objetiva é aquela culpa que ela está separada dos nossos sentimentos. Ela não tem nada a ver com os nossos sentimentos. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma lei, e a lei foi violada. Aquele homem se transformou num transgressor da lei. Ele violou a lei. Ele cometeu um crime. Pessoas cometem crime todos os dias. Pessoas violam a lei todos os dias, sim ou não? Todos os dias. Então presta atenção. Aí esse homem, ele violou a lei e de fato ele é culpado. De fato ele é culpado. Mas o mesmo não se sente. Essa é a culpa objetiva. Tudo está apontando para ele. Existe testemunha, a câmera filmou. Só que quando ele chega na delegacia, o que ele fala? Eu sou inocente, não fiz nada não. Quem passou pelo sistema carcerário encontrou com muitos inocentes lá dentro. Sim ou não? Ah, mas não fiz nada. Isso é a culpa objetiva. Ela está separada do sentimento. Ele não tem sentimento nenhum. E às vezes o camarada cometeu diversos crimes. Por quê? Porque ele carrega uma culpa objetiva. Ele transgrediu a lei, de fato ele é culpado, mas ele não se sente culpado. E existe a culpa subjetiva. E a culpa subjetiva está associada aos sentimentos mais íntimos de remorso. Essa culpa aqui é aquela que massacra o homem por dentro. Então presta atenção. E quais são as atitudes do homem diante da culpa? Do problema da culpa? Primeiro, a pessoa sente medo. Quando ele se sente culpado, a primeira coisa é sentir medo. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Nós temos um homem que está com medo. Quem é esse homem? Adão. Você conhece a história, eu não preciso repetir, né? Da Eva que pegou do fruto que não era para pegar. Ela foi manipulada pela velha serpente, que é Satanás. Aí ela leva o fruto para o marido dela. Ele come primeiro para perguntar depois de onde que era. Ai, que fruta gostosa. De onde você pegou? Ah, eu peguei ali do meio ali, lascou, velho. Falar que nem o doutor João Neto, desgriça. Para não falar outra palavra. E ali eles erraram, eles são culpados. Eles violou o mandamento de Deus do jardim. E o mandamento de Deus era: não pega daquele fruto. E aí a Bíblia diz que eles então viu que estava nu. E a Bíblia diz que eles se esconderam. Por quê? Porque na viração do dia, que era o crepúsculo, 6 horas da tarde, o Senhor descia e falava com o homem.
E a Bíblia diz que nesse dia o homem está escondido. Mas o que me chama a atenção é que Deus não deixou de vir, mesmo o homem se escondendo, mesmo o homem sendo culpado. Por quê? Porque Deus nunca vai falhar no compromisso dele. Quem falha no compromisso é o homem, não Deus. Mas a culpa e o medo tirou o homem do lugar do encontro. E aí Deus fala: Adão, cadê você? E ele responde: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ouvi seus passos e tive medo. Então o medo, ele é um sentimento que está associado à culpa. A pessoa sente medo. E a pessoa não só sente medo, como ela procura se esconder. Quantos homens estão com medo da consequência de sua transgressão, de seu pecado? Segunda atitude do homem: transferência de culpa. Transferência de... Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 11 ao 13. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore a qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher. Eu vou repetir. Disse o homem: foi a... O que está acontecendo aqui? Transferência da culpa. Eu não consigo reconhecer que eu estou errado, então eu vou transferir essa culpa aqui. Adão transferiu para a mulher. Foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore, eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: foi a serpente que me enganou. O que está acontecendo aqui, gente? Transferência. Um transferindo para o outro, porque ninguém consegue assumir. Isso acontece muito dentro das nossas casas. Isso acontece muito no cotidiano. Isso acontece muito no trabalho. Isso acontece muito dentro da igreja. Por quê? Porque eu erro e eu começo a transferir. Ah, mas foi a mulher. Ah, mas foi o meu amigo. Ah, mas foi o irmão. Ah, mas foi fulano. Você tem que entender que nesse processo vai chegar uma hora que não vai ter mais ninguém na lista. Vai ter uma hora que não vai ter ninguém para você apontar o dedo. E tem algo que está associado a essa transferência de culpa. Pergunte o quê? Covardia. Quando eu sou um covarde. Quando eu sou um covarde, eu não consigo assumir a responsabilidade dos meus atos. Então, eu tenho que apontar o dedo para alguém. Transferência de culpa. E quando se trata de igreja, há aqueles que dificilmente querem assumir o seu erro. Então ele fica transferindo para outro irmão, para a liderança, para o pastor. Não, foi o líder do departamento, foi... Quem está entendendo? Ele não consegue assumir. Pô, errei, vacilei. Então ele fica nessa de transferir. Quem está entendendo? O alecrim dourado. Tem muito alecrim dourado aí que ele não erra.
Ele não falha, ele é um anjo. Ele é quase o quarto membro da Trindade. Chuchu de Jesus. Terceira atitude do homem diante da culpa: a fuga. A fuga. Por quê? Porque ele vai fugir. Uma vez que ele sentiu medo, uma vez que ele transferiu, o que ele vai fazer? Ele vai fugir, ele vai fugir. Isso acontece em Êxodo capítulo 2, versículo 11. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 2, versículo 11. A minha versão NVI, filho. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Olha só o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Um homicídio seguido de uma ocultação de cadáver. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus. Obrigado, meu amado. Brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem que te nomeou líder e juiz sobre nós? Quer me matar como matou o egípcio ontem? Moisés teve? Vamos lá, gente, olha para a tela lá. Moisés teve? Olha aí a que a culpa está fazendo de novo. Olha o medo presente. E pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Porque a primeira coisa que a pessoa pensa é isso: a casa caiu. Mas ninguém está sabendo, é só o cara ali. Sim ou não? Então presta atenção. Quando o faraó souber disso, quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Olha o Moisés fugindo aí. Diante da culpa, ele fugiu. E talvez você está pensando assim: mas Moisés foi um homem de Deus. Não, Moisés é um homem de Deus. Mas quem disse que o fato dele ser homem de Deus, Deus deu aval para ele fazer o que ele fez aqui? Deus não mandou ele matar ninguém. Isso aqui foi coisa do homem, não de Deus. Eu quero que você entenda isso. Isso aqui foi coisa do e não de Deus. Ia chegar o tempo de Deus exercer juízo sobre os egípcios, mas não era agindo desse jeito. Você consegue entender isso? Então para de achar que é a vontade de Deus aquilo que é você que está fazendo, quando Deus não mandou você fazer. Ele fugiu. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa de homem. E foi isso aqui que fez atrasar, sabia disso? O tempo de Deus tirar o povo de Israel do Egito. Você sabia disso? Não sabia, né? O que Deus tinha falado para Abraão? Que o povo ficaria 400 anos no Egito, mas o Senhor o tiraria com mão forte. Mas quando você lê no livro de Êxodo, a Bíblia diz que o povo ficou 430. Vou repetir: 430 anos. Quanto tempo passou aí? 30. Passou 30 anos, porque foi o tempo necessário para Deus tratar o Moisés no deserto. E o plano de resgate começa quando ele já está com 80. O plano de resgate podia começar quando ele estava com 50, com 60, mas começou quando ele estava com 80.
Então deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes somos nós mesmos que atrasamos as promessas de Deus na nossa vida, por atitudes nossas. Fugiu. Então, o que está acontecendo aqui? Fugir significa renunciar ou recuar. E eu vou falar uma coisa: recuar e renunciar não é o caminho apropriado para quem se diz cristão. Diante da culpa, não. Então presta atenção. O verdadeiro cristão, ele assume. O verdadeiro cristão pede perdão. O verdadeiro cristão não foge. Quarta atitude: encobrir a culpa. Encobrir a? Então vamos lá, vamos recapitular aqui, só para não esquecer. Primeiro, sente medo. Segundo, transfere a culpa. Terceiro, fugir. Quarto, encobrir a culpa. Projeta para mim, segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 12. Quem foi que tentou encobrir a culpa? Davi, o herói de Israel, matador de gigantes, escolhido e chamado de segundo o coração de Deus. Só que o Davi, a Bíblia diz que no ano em que os reis iam para a... Uau, vocês estão ligados, hein? O ano em que os reis iam para a guerra, a Bíblia diz que Davi ficou aonde? No palácio. Então presta atenção, era justamente o ano em que ele não podia ficar no palácio. É o ano da sua queda. Você precisa entender que existe tempo para todas as coisas. Para Davi era tempo de guerrear. Não era tempo de ficar no conforto do palácio. Então presta atenção nisso aqui. Isso aqui vai mexer com a sua cabeça. Isso aqui já mexeu o caminho. Então era o ano de Davi cumprir com a sua responsabilidade. Mas ele não cumpriu com a sua obrigação, com a sua responsabilidade. Ele ficou aonde não era para ficar. Então presta atenção, homens. Nós também temos que entender que existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo de você ficar no palácio, mas existe o tempo de você assumir a responsabilidade. Existe o tempo de você ir para a guerra. Existe o tempo de você batalhar pela sua família. Existe tempo para todas as coisas, mas é um problema quando o homem decide não assumir a sua responsabilidade em seu tempo. É por isso que nós temos uns marmanjos aí. Desculpa, gente, vou ter que falar. Mas aí, vou falar. Já falaram para mim tomar cuidado com o que eu falo aqui em cima. É por isso que tem uns homens aí de 50 anos morando com o papai e com a mamãe. É errado, pastor?
Cara, eu vou falar para você. Mora com o papai e com a mamãe. Não casou. Pega o carro do velho emprestado. Fica enchendo o saco. Acha que tem direito em tudo. Paga 2 pensões. Porque a desgriça não assume responsabilidade, mas tem esperma. Ele ejacula. E tá cheio de homem assim. Aí os pais ficam amarrados naquele projeto ali que não deu certo, né? Por quê? Porque aquele indivíduo não assumiu a responsabilidade no tempo devido. E me perdoa, homens, eu não posso pegar leve aqui. Porque com 20 anos de idade, eu casei com a senhora Kelly, juntei meus panos de, sabe do quê? E fomos para a luta, até hoje. Então não é questão de idade não, é questão de caráter. E se você está com 20 anos, não se sinta culpado não. O que eu estou querendo dizer para você é que existe o tempo de você assumir a responsabilidade. E talvez esse tempo está chegando e você não pode negligenciar isso. Porque se você negligenciar isso, aí vai ser a sua queda. E o Eterno não quer que você sofra essa queda. Não é projeto dele para você. O projeto de Deus para você é outro, homem. Então o Senhor está dizendo, então levanta e vai assumir responsabilidade. Vai para a guerra, pega a espada, pega o escudo. Derruba o inimigo. Quem está entendendo isso aqui? Mas aí ficou no palácio, né? Acordou meio-dia. Porque o conforto do palácio faz isso com a gente, né? No palácio tem ar-condicionado, Wi-Fi, tem Instagram, eu fico 5 horas da minha vida no TikTok, 1 hora eu desperdiço lá em cima do vaso, que depois para levantar eu não consigo nem andar, que eu fiquei lá com o celular. Não é não, gente? Você já passou por isso, não já? Eu já passei por isso, velho. Aí teve um dia que eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Que loucura. Mano, você é louco, isso aqui é viciante. E eu entendi que o que tem que fazer em 30 segundos não pode durar 40, 1 hora. Não é? O palácio, ele faz isso. Daqui a pouco você vai se sentir tão confortável que você vai se sentir confortável em entrar em site que não é para entrar. Conversar com pessoas que não é para conversar lá na rede social. E agora tem uns golpes, viu? Tem uns golpes. Se liga. Tem um golpe velho lá. Os mano faz um perfil falso. Os mano faz um perfil falso. E os mano tá lá no condomínio. Não é? Aí eles fazem um perfil de umas mulheres bonitas, cara. Porque o diabo nunca vem feio para derrubar. Umas meninas novinhas. Aí o velho acha que ela tá dando bola. Não tá dando bola para você. Você não se olhou nesse espelho, filho? Como que você é? Você é meio estranho. Sua mãe te ama. Aí você começa a se iludir com o trem. E ela fala, manda foto. Aí você manda foto, cara.
Aí você fala, manda uma foto também. Aí ela vai lá naquele site que tem foto de mulher e manda lá. E você está achando que é ela. Aí daqui a pouco, a voz fina e engrossa. Aí, mano, é o seguinte, nós vai acabar com a sua vida, mano. Ó, estamos aqui com tudo aqui, vamos entregar para sua mulher. Entendeu? Ó, manda o Pix. Agora de 5 mil reais. Não, 5 mil nada. Começa com 30, com 50 mil. É igual vendedor. Ele começa, ó, o carro custa 25 mil. Mas não custa 25 mil. É um Chevette. Aí ele começa a baixar. Os golpes é assim também, é 50 mil. Não tem, mano. Então é 30, mano. Aí você se lascou. Por quê? Porque você lá no conforto do palácio achou que alguém estava te dando bola. Não estava, velho. Quem está entendendo? Então Davi foi lá, viu a Betseba, falou, ai, uau. Quem que é ela? Mulher do Urias. Já falaram que ela era mulher de alguém. Mandou trazer para o palácio. Ele é rei. Teve relação com ela. Aí ele achou que estava tudo certo. Aí ela mandou o WhatsApp falando que ficou grávida. É o WhatsApp que nenhum homem solteiro quer receber, sabia disso? Quem já recebeu esse WhatsApp? Você, né, filho? Eita. Mas Deus foi bom com você, viu, filho? A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Começou errado, mas está terminando certo, filho. Está certo, isso aí. Então presta atenção. Aí o Davi falou, e agora? Ah, já sei, eu trago ele, chapo ele vai lá, deita com ela, vai ter relação, vai para a guerra, vai voltar, o guri já vai estar com 2 anos. Está tudo certo. Aí o Urias vem, mas o Urias naquele momento está com mais caráter do que ele. Ele manda o Urias lá bêbado. E eu quero deixar bem claro que o Urias estava bêbado. O Urias estava? Aí Davi falou assim, vai lá, deita com a sua mulher, tem uma noite de prazer. Aonde que ele dormiu? Na escada do palácio. No outro dia, Davi falou, está aqui? Davi foi pegar o jornal e o leite, né? Não tem aquela garrafa de leite, coloca na porta. Aí foi lá e o Urias estava lá. Ele falou, mas você está aqui, homem? Você não foi lá deitar com sua mulher? Ele virou para o Davi e falou assim, como eu terei uma noite de prazer com a minha mulher, sabendo que meus companheiros estão na guerra? Então não vem com essa aí que, eu não sabia o que eu estava fazendo, estava bêbado. O fato de você estar bêbado não muda o caráter de quem você é. Eu nem lembro, eu estava tão louco. Você tomar no meio da sua orelha, você vai estar louco? Agora você fala que tomou chá de cogumelo aí, né? Pô, tava louco mesmo, mano. Esse tava louco. Aí o Davi viu que não tinha como alterar o caráter e a essência do Urias. Viu que ele ia morrer leal. Porque tem gente que é Urias, irmão. Ele morre leal, mesmo com os outros prejudicando ele. Davi fez uma carta, falou, vai para a guerra. E na carta estava escrito, coloque ele na frente da batalha para ele morrer. Ele carregou a sentença de morte dele. Em nenhum momento ele abriu o selo do rei para ver o que estava escrito lá. Ele foi lá e entregou para o capitão. E ele morreu. O que Davi está fazendo aqui? Está encobrindo a culpa. Está tudo certo. Aí morreu. Então vamos casar. Ele casou com Betseba. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, verso 15. Olha o que está escrito. Nela escreveu, põe Urias na linha de frente onde o combate estiver mais violento, então recue para que ele seja ferido e morra. Você acredita que o homem segundo o coração de Deus fez isso com alguém? Então não se iluda com algumas pessoas que estão em umas posições aí,
Porque às vezes aquele que você está idolatrando é o cara que vai colocar você na linha de frente para morrer. Quem está entendendo? Ele cobriu a culpa dele, está tudo certo. Mas olha o que diz Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos capítulo 4, versículo 22 está escrito: porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. O Eterno está deixando claro aqui, o nosso mestre está deixando claro aqui, que não há nada oculto que não vai ser revelado. Vai ser revelado, uma hora ou outra vem para a luz. Quem está entendendo? Então você precisa entender que quando o homem não assume a culpa, não confessa, não pede perdão, tem as consequências da culpa na vida do homem. Primeiro, Provérbios 28, 13. E eu já vou terminar. Provérbios 28, 13. Está escrito, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Então você precisa entender que há uma consequência da culpa na vida do homem: regressão espiritual, financeira. Ele começa a regredir. Aí ele começa a falar para Deus assim: Senhor, onde que está errado? Acho que fizeram macumba para mim, porque eu sonhei com um gato ontem, e o gato estava segurando uma vela vermelha na minha frente. Não, ele está mais preocupado com o sonho que ele teve da vela vermelha do que confessar o pecado dele. Não, ele manda mensagem para o pastor: pastor, está uma guerra espiritual. Eu tive um sonho, pastor, que tinha uma corda pendurada. Ele está mais preocupado com o significado do sonho do que ir lá dobrar o joelho e pedir perdão para Deus dos pecados dele e corrigir o erro dele se feriu outras pessoas. Aí ele está orando, perguntando para Deus o que está dando errado na vida dele, porque ele atrasou a Digitalnet, porque ele não pagou a conta tal. Então tem pessoas que estão regredindo espiritualmente, vivendo em constante tormento de acusação pelo fato de esconder o seu pecado, e não tem prosperado, nem espiritualmente nem materialmente, pois não tem as bênçãos de Deus. Diga amém, gente. Eu acho que vocês estão meio sérios. Segunda consequência, angústia na alma. Salmo 32, 4. Olha o que o salmista disse lá no texto que nós lemos no início: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. O que ele está falando aqui? Ele está falando da alma dele. Acabou as forças, alma angustiada, não tem paz. Então, sob o sentimento da culpa, o homem perde a alegria espiritual. Há uma angústia que passa a tomar conta do seu coração. Terceiro, perde a comunhão com Deus. Ele perde a comunhão com Deus. Por quê? Porque está escrito lá em Isaías: os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês, as vossas transgressões. Adão perdeu o que no jardim? A comunhão com quem? Com o Criador. Para encerrar a mensagem, pastor, então como ser livre do sentimento da culpa? Porque hoje, depois dessa palavra, eu quero ser livre do sentimento da culpa, pastor. Eu quero sair daqui, pastor, e eu quero tomar uma atitude. Quem quer saber? Quem quer saber? Primeiro, confessando a culpa. Por quê? Porque lá em Provérbios 28, 13, quem esconde as suas transgressões não prospera, mas quem confessa, Provérbios 28, 13, mas quem
Mas quem? Olha aí, vai colocar na tela. Mas quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Aleluia. 1 João 1:9, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Olha o que está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Então, entendemos aqui que temos que confessar, e é o arrependimento que vai nos levar a confessar. E uma vez confessado, abandonar a prática do pecado. João 8:11. Lá em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 11. Trouxeram uma mulher pega em adultério, não foi? Sim ou não? Você sabe como que aquela mulher foi colocada na frente de Jesus? Você tem uma noção? Nua. Ela foi pega no ato. Imagina que humilhação, que exposição. E eu posso falar para vocês? Não é a dona Clotilde, vizinha fofoqueira, que está expondo ela não, viu? Não, você sabe quem é que está expondo ela aqui? Pergunta quem? Os religiosos. Aqueles que acham que não tem pecado, que está tudo certo. Eu posso apontar a mão para todo mundo e condenar todo mundo. Você sabe quem é que está fazendo isso aqui com ela? A igreja. Está expondo. Porque errou, tem que matar. Vamos exterminar do nosso meio. E na verdade, Jesus vai ensinar uma lição aqui para os religiosos. Porque quando eles trouxeram ela ali, eles olharam para Jesus e falaram assim: na lei de Moisés, ela foi pega no adultério, tem que matar. A lei manda matar. E o Senhor? O que o Senhor disse? Mas a Bíblia deixa claro que eles estavam testando Jesus. Eles já tinham condenado ela. Eu quero falar que pela lei eles já tinham condenado ela. Quem está entendendo isso aqui? Então pela lei, a antiga aliança, eles já tinham matado ela, condenado ela. Só que aí resolveram colocar na frente da nova aliança. Resolveram colocar ela diante da revelação da graça. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus não falou nada, Jesus ficou quieto. Aí a Bíblia diz que eles insistiram. Se Jesus fala assim, mata, eles iam falar assim: você está dando o veredito final? Com que autoridade? Ele seria apedrejado junto. Se ele fala não apedreja, com que autoridade? Você se tornou juiz da causa? Ia matar ele junto também. Olha que plano perfeito dos religiosos. Mas aí eles estão diante daquele que é maior que Salomão. Não, vou repetir. Eles estão diante daquele que é maior que Salomão. Salomão não é o pai da sabedoria, mas Jesus é maior que ele. O que Jesus faz? Fica escrevendo na areia. Fica ali. Ninguém sabe o que ele escreveu. Há algumas teorias teológicas para algumas coisas. Enfim, tem uma que eu gosto muito. Uma teoria que eu quero acreditar que foi isso. Mas é uma teoria, né? Então a gente não pode afirmar. Mas existe uma teoria que diz que quando Jesus começa a escrever na areia, porque diz que ele escreveu, ele não desenhou. Se ele escreveu uma coisa que deveria fazer muito sentido para aquela ocasião, sim ou não? Segundo alguns estudiosos, eles dizem que Jesus escreveu o Decálogo. Ele escreveu os 10 mandamentos. Por quê?
Porque para você julgar alguém, isso só pode ser feito diante da lei. Então o que Jesus fez? Ele escreveu os 10 mandamentos. E o que estava lá? Adorarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, amarás o próximo como a ti mesmo, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. E Jesus escreveu tudo lá. E aí quando eles insistem, Jesus fez isso aqui, ó. Quem não tiver violado nenhum dessas leis aqui, ó. Quem não tiver violado o decálogo, quem não tiver violado, acerta uma pedrada nela agora, vai. Aí os caras tá aqui, ó, os religiosos. Aí a Bíblia diz que vai saindo pelos mais velhos. O texto diz que começou a sair pelos mais, é os que já pecou mais, entendeu? Né, Mário? É os que pecou mais. Então os mais velhos ficou assim, falou, ih, velho, deu ruim, hein? Soltou a pedra no chão. Aí foi saindo os mais novos, aqueles que tinham violado menos. Eu acho tremendo isso aqui. Ai, Deus. Olha o versículo 11 do capítulo 8. Jesus olha para ela com aquele olhar de amor que só Ele tem. Que olha para umas carniças que nem nós, irmão. Porque tem uns aqui que não valia nada, irmão. A gente não era digno de estar aqui não, gente. Não, você não é o ponto fraco de Deus. Tá? Tem esses pregadores aí, não tem? Você é o ponto fraco de Deus. Ai, quando eu olhei para Deus, diante de tudo, e diante da grandeza dele, eu não consegui me sentir inferior a ele. Mas que desgraça, mas que... Eu fico imaginando John Hus, mano, morreu na fogueira. O Wycliffe, Agostinho. Eu fico imaginando Martinho Lutero, velho. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo diante de uns negócios desse. Os caras que apanhou. Eu fico imaginando todos esses homens que deram realmente a vida pela causa do Evangelho, que hoje são fonte de inspiração, mas a galera nova não sabe nem quem são eles. Que esse Evangelho só chegou aqui por causa desses caras. Esses verdadeiros servos do Senhor. Quem está entendendo? John Wesley, que incendiou a Inglaterra. Em uma noite, 14.000 almas. 14.000 almas. Ele era conhecido por incendiar através de seus sermões. E sabe o que é mais incrível na história dele? É que quando ele era criança, a casa dele pegou fogo. Ele foi tirado do meio do fogo. Anos mais tarde, era ele que estava atacando os homens no fogo do Espírito Santo. Aleluia! Então, nós que somos homens de Deus, pregadores, tem que conhecer isso, viu? Então não fica buscando inspiração nesses caras aí, não. Inspiração é Billy Graham. Quem está entendendo? Então presta atenção, Jesus olhou para ela com aquele olhar de amor e perguntou: cadê seus acusadores? Ninguém te condenou?
Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Vai, não peques mais não. Abandona essa vidinha que você está levando aí, viu? Então, a gente tem que aprender a começar a abandonar aquilo que nos atrapalha no relacionamento com Deus, irmão. Errar, todos nós vamos errar. Agora, insistir no erro é burrice. Quando se conhece a verdade que liberta o homem. Diga amém. Terceiro, assumindo as consequências do seu erro. Pastor, mas eu já confessei. Ah, pastor, eu já orei, eu já me arrependi, eu fui dormir, eu coloquei o fone, fundo musical, 24 horas, eu chorei, e agora o senhor está falando que eu vou ter que assumir a consequência do meu erro. Vai ter que assumir. Porque Davi errou, mas foi homem para assumir as consequências depois. Por quê? Porque quando o profeta foi lá para corrigir ele, que o profeta chegou, falou assim: ô Davi, você não acha que não tem mulher suficiente aqui não? Por quê? Você foi pegar a única mulher do Urias? Você está achando que isso ia passar batido? A Bíblia diz que naquele momento Davi se arrepende e fala: Senhor, errei mesmo, pequei mesmo, nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, mas não retira a presença do teu Espírito da minha vida. Pode tirar tudo, tira palácio, tira coroa, tira tudo isso, só não tira a tua presença. Ele está dizendo: estou disposto a perder tudo, eu só não quero perder o Senhor. Gente, eu estou disposto a perder tudo, eu só não quero perder o Senhor. Se for para perder tudo que você conquistou numa vida errada, perca tudo, só não perca a presença que te salvou da vida errada. Quem está entendendo? Porque só assumindo as consequências do seu erro você vai triunfar. Eu estou dizendo que você vai triunfar. Aleluia. Amém, gente? Por último, para encerrar agora. Amém? Vamos embora. Quem quer que termine aqui, diga amém. Quem quer continuar a falar glória? É mesmo? Mas não está tendo a revelação do CPF. Não está tendo a revelação de nome aqui. Não está revelando sua rua. É sério? Pode continuar? A gente vai amadurecer, gente. Você vai ver. Quarto, esquecendo o fracasso. A gente precisa esquecer o fracasso, deixar lá para trás. O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A partir de agora você tem um alvo. Então deixa para trás Sodoma e Gomorra. Não olha para trás, vai embora. Quem está entendendo? Você precisa aceitar o que Jesus fez por você. Aceite o sacrifício dele por você, porque foi esse sacrifício que te transformou numa nova criatura. Aleluia. Ele te transformou numa nova criatura. Eu termino com Filipenses 4:13. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode ficar de pé comigo? Aleluia! Talvez você está carregando uma culpa subjetiva aí. Está causando remorso, está machucando. Quero que você feche os seus olhos, põe a mão no coração. Se tiver que chegar em casa e consertar alguma coisa com a esposa, conserta. Se tiver que
Pedir perdão para o seu filho, pede. Pastor, mas meu filho tem 6 anos, não tem problema. Senta no chão com ele, pede perdão para ele. Fala: filho, quero pedir perdão. O pai errou nessa área, mas o pai está disposto a consertar. Talvez você errou lá com o seu colega de trabalho, ou talvez com o seu irmão aqui na igreja. Pede perdão. Feche seus olhos. Ou talvez você errou muito com Deus, transgredindo a sua palavra, sua lei. Eu quero orar por vocês. Se você quiser confessar, confessa agora. Eu vou pedir para colocar: o Pai me adotou, mais uma vez. Em nome de Jesus. Tem o Tom Molinari? O Pai me adotou, Tom Molinari? Tem, Tom Molinari. Tom Molinari, o Pai me adotou. Coloque aí. Em nome de Jesus. Logo, logo vai ter uma galera aqui tocando igual Tom Molinari, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Deus está trabalhando com o nosso ministério de louvor, nossa galera aqui. Amém? Em nome de Jesus. Mas fecha os teus olhos. Se tiver que confessar alguma coisa agora, confessa agora, filho. Fala para Deus. Em nome de Jesus. Confessa seus erros. Fala assim: Jesus, eu minto. Eu gosto tanto de mentir. Eu sou um mentiroso. Senhor Jesus, eu gosto de enganar os outros. Me resgata desse engano. Fala para Jesus agora: Senhor Jesus, eu gosto de assistir um X-vídeo. Eu gosto de vez em quando dar uma aliviada. Faz uma semana que eu não oro, por isso que eu estou fazendo isso. Estou frio espiritualmente, não leio mais a Bíblia. Vai, homem, você é homem. Começa a confessar isso diante de Deus. Senhor Jesus, eu fico olhando para as mulheres na rua. Eu mexo com elas, eu não respeito elas. Mas a partir de hoje eu vou respeitar. Eu tenho um filho em casa. Pai, em nome de Jesus, eu tenho neta. Em nome de Jesus, começa a confessar tudo diante do Senhor. Em nome de Jesus, aproveita, esse é o seu momento. Vai confessando. Em nome de Jesus. Esse é o seu momento, homem.